Olá, está começando mais um bate-papo com o associado, nossa rede de colaboração para enfrentar esse momento difícil que vivemos. Quem compartilha sua boa prática hoje é o Colégio Marista Ipanema de Porto Alegre. A instituição tem desenvolvido uma série de projetos para incentivar o protagonismo dos alunos. O Cinep conversa com o professor de Geografia, Pablo Ferreira, que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho. Seja bem-vindo, Pablo. Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, para que os alunos assumissem o papel de protagonistas e, ao mesmo tempo, criassem uma rede de colaboração, assim como a nossa campanha, o Pablo desafiou os alunos a produzirem pequenas videoaulas explicando os conteúdos para os colegas. Um projeto que começou bem pequeno e hoje já conta com 150 videoaulas. Pablo, eu queria que tu explicasse um pouco mais como surgiu essa ideia e um pouco mais como esse trabalho está sendo desenvolvido. Certo. A ideia, então, ela surge, né? Fico pensando, o professor tem que elaborar videoaulas para o estudante poder estudar em casa, né? Pensei, e se eu fizer essas videoaulas invertidas? Se ao invés de eu elaborar as videoaulas para eles estudarem, eles elaborassem as videoaulas para que eles pudessem estudar. Então, de certa forma, era uma preocupação com relação à aprendizagem real deles, né? Eles estão aprendendo esses conteúdos. Eu entendi que seria importante considerar as especificidades de cada um, as habilidades, os seus gostos, né? Mapear suas paixões, os seus talentos e trazer isso para essa aula. Em sala de aula eu consigo, observando os rostinhos, observando o olhar deles, perceber esse processo de ensino-aprendizagem, né? Eu consigo olhar as carinhas de dúvida, as carinhas de satisfação, a angústia deles, a ansiosidade, eu consigo ir percebendo esses elementos. Mas com as aulas EAD é um pouco mais difícil, né, conseguir perceber isso. Então, pensando numa revisão dos conteúdos que a gente tinha trabalhado até ali, eu sugeri que eles explorassem essas habilidades e propus uma problemática para eles, então, que era o que eu mais gostei do conteúdo, o que mais me provocou, o que mais eu tive dúvidas e qual seria a melhor forma de ensinar um colega o que eu aprendi e o que eu não aprendi até então, né? Então eu provoquei eles a elaborarem isso dentro das videoaulas, pensando em ensinar um colega, em fazer essa videoaula para um dos colegas. Que legal, acho que é muito importante, porque às vezes a explicação de um colega é muito mais clara do que toda a explanação do professor. Muito legal. E como é que foi a aceitação dos alunos, Pablo, né, que produziram e também daqueles que receberam as videoaulas? A aceitação deles assim é sempre muito mais surpreendente do que o esperado, né? O objetivo da aula, assim, de saída, era revisar os conteúdos, né? O critério era que eles projetassem nessa videoaula muita criatividade. Eu cobrei deles assim, ó, criatividade nesse vídeo é um critério de avaliação. Então vocês têm que enlouquecer nesse vídeo aí com aquilo que vocês mais têm afinidade de fazer na vida, né? Então, eles tinham que apontar as facilidades de compreensão deles, dando essas aulas para os colegas e sendo protagonistas desses conteúdos. Partir do princípio de que o cérebro ele aprende melhor quando mais ensina e quando faz. Então, no momento que eles se colocaram como fazedores desse conhecimento, né, propondo para os colegas, eles elaboraram coisas fantásticas e maravilhosas. Então, assim, a aceitação deles foi incrível porque eles elaboraram mais de 150 videoaulas, né? Eu deixei que eles encontrassem uma forma de transcrever aquilo que eles aprenderam. Que eles não se sentissem obrigados ali a fazer as videoaulas, né? Não era uma coisa assim de professor tem que fazer o trabalho para entregar no final da semana e vale nota. Mas que eles se provocassem assim a apresentar. Alguns não quiseram aparecer nos vídeos, nem mostrar a voz, né? E realizaram trabalhos geniais, fizeram coisas incríveis, mediados pelas tecnologias, né? Eu gosto de citar o exemplo de uma colega que era muito tímida e ela me procurou 5 dias depois do trabalho para dizer que ela não queria fazer uma videoaula, não queria aparecer. E eu falei para ela, não, tudo bem, então de que forma tu acha que tu poderia apresentar? Ah, eu vou fazer um PowerPoint. Pode ser? Pode ser. Faz um PowerPoint, então, do jeito que tu achar mais bacana e criativo.
Deu 4 dias, ela me mandou um vídeo de 3 minutos. Ela elaborou a videoaula. Ela, através da troca com os colegas, né, que ficaram falando sobre questão de edição de vídeo, de animação, ela se animou, ela começou a pesquisar, achou interessante, ela me mandou um vídeo de 3 minutos. Para vocês poderem ter noção, a média de videoaula deles era de 1 minuto, 1 minuto e meio. Ela me mandou um de 3 minutos. Uma das estudantes mais tímidas, né? Agora eu fiquei um pouco curiosa, Pablo. Eu quero saber quais foram esses projetos mais criativos. Teve gente com lousa branca? Como é que esses vídeos foram gravados, assim? Teve aluno que realmente assumiu o papel de professor e explicou passo a passo o conteúdo? Teve. Em meio à pandemia, né, nesse momento tenso que a gente está vivendo, eu estava sentado na mesa da sala, corrigindo os trabalhos, vendo os vídeos e me rachando de rir, emocionado, chorando de alegria, assim, olha, nossa, esse estudante que não fala nada em aula, olha a desenvoltura com que ele apresentou essa aula. Eu disse, eu não sabia que essa pessoa sabia fazer isso. Então, os conteúdos da geografia eram conteúdos difíceis, assim, eram conteúdos que são base da geografia, que é a parte da cartografia, né? Conteúdos que envolvem uma complexidade, que são aprofundadas lá no ensino médio, né? E para alguns, assim, da minha geração, traumas, envolvem traumas, né? Que são conteúdos de representações cartográficas, os movimentos da Terra, formas de mapeamento e tipos de mapas temáticos, né? São conteúdos base da geografia e que envolvem um trabalho. Então, esses temas, eles deram origem a essas videoaulas e começa com uma aluna apresentando os movimentos da Terra através do balé. Ela usa o pai de centro e ela fica dando voltas com o passo do balé, explicando o movimento de translação e o movimento de rotação da Terra, né? Com o pai representando o Sol. Uma cartografia cantada, eles eram paródias usando elementos da cartografia. Eles utilizaram os fusos horários. Uma estudante foi lá e pegou fusos horários de diferentes lugares do mundo. E ela fez uma paródia em cima disso. Uma coisa super difícil, super complexa, ela conseguiu produzir, né? Telejornal, onde o estudante simulou ser o jornalista e depois o especialista, né? Ele se entrevistava vestindo diferentes personagens, né? Imitação de professores. Fizeram imitações maravilhosas de professores, de personalidades, né? Podcast com imagens. Alguns que não queriam aparecer o rosto, colocaram imagens e fizeram podcasts, retomando o conteúdo do livro também. Montagens de animações gráficas, eles fizeram coisas tipo anime, mangá, dublagem de voz, montaram cenários com a família participou do cenário, né? Segurando o mapa, vestida de globo, foi muito bacana, o cachorro, o gato participando ali também das explicações, foi muito bacana. Alguns exemplos, assim, eu podia ficar citando vários outros exemplos, mas tem muito, muito mais daquilo que eles produziram, né? Bom, eu já fiquei muito curiosa, acho que eu já até vou pedir esses vídeos para poder entender um pouco mais da geografia aí, porque também realmente, que ideia criativa, acho que muito legal mesmo para a gente poder ver que os alunos às vezes têm qualidades que às vezes estão escondidas lá e tu abre essa oportunidade, tu descobre novos alunos. Pablo, e quais foram os resultados, né? Tu já comentou um pouco, mas como é que tu viu esse projeto assim na prática? Os alunos realmente conseguiram compreender melhor? Eles vieram para ti e falaram, professor, eu realmente agora entendi a cartografia, muito legal. Quais foram os resultados, né, que tu observou com esse projeto? Eu acho que um dos resultados, assim, mais... Eu me emociono muito, né? Eu acho que eu caí muito bem como professor, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acordo pensando, tendo ideias, tentando estruturar as aulas de geografia de uma forma que seja mais lúdica, de uma forma que seja mais interessante para eles, assim, porque eu tive trauma com geografia, né? Quando eu estudei na escola, assim, eu disse, eu odeio essa matéria, eu não quero saber mais disso quando acabar a escola, e acabei virando professor de geografia, né? Então eu aprendo muito com eles e essas aulas, essas videoaulas, assim, me mostraram as habilidades deles, a capacidade de aprofundar que eles têm, assim, de compreender coisas complexas quando eles ensinam os colegas, quando eles se colocam nesse papel de, bom, agora é eu que vou ensinar, agora é eu que vou explicar. Então eu vou explicar a partir das minhas dúvidas e eu vou pesquisar essa dúvida e eu vou ensinar isso para os meus colegas. Eles aprofundaram coisas a nível de ensino médio, vários estudantes a nível de ensino médio. O domínio de conteúdo, a desenvoltura com que eles apresentaram esse conteúdo, né,
muitos assim, de forma engraçada, de forma divertida, melhor do que eu. Né? O envolvimento e a mobilização que eles produziram na família, né? Eles treinaram ensinando para o pai, ensinando para a mãe, então eles estavam ensinando geografia para os pais, para a família, treinando para ensinar geografia para os colegas, né? A montagem dos cenários, eles pegaram mapas e foram identificando informações complexas no mapas, né? Elementos que a gente vai trabalhando ao longo do ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental, eles conseguiram ir aprofundando isso. Então isso me surpreendeu muito, né? Porque não ficou naquela coisa superficial de dizer que os movimentos da Terra são rotação e translação. Eles aprofundaram, eles foram além, eles trouxeram outros movimentos, eles trouxeram outras dinâmicas. E então isso me surpreendeu bastante, esse resultado, assim, de perceber que ao invés de eu fazer videoaulas e eles ficarem assistindo videoaulas em casa, assim, ficar ali, o professor falando, eles se envolverem, eles serem esses protagonistas dessas videoaulas e eu ficar como mediador, né, como orientador desse processo de ensino e aprendizagem deles, né. Pessoalmente, eu entendo que como educadores, a gente precisa provocar eles a pensar, precisa provocar eles a criar, a refletir, a experimentar, né? A errar. Eu sempre brinco com eles que errar é muito importante. Vocês têm que errar, vocês têm que olhar o erro de vocês e aí com isso a gente constrói junto em cima do erro, ele é muito importante, né? E que o nosso foco é o estudante. Nosso foco não é o conteúdo ele é o disparador, ele é o ponto de partida. Mas o nosso ponto de chegada é o estudante. É ele desenvolver essas habilidades, né? A criação. Quanto mais tempo e espaço acho que os nossos estudantes tiverem para criar, para pensar, para projetar, acho que mais surpresas a gente vai ter com eles, né? Mais animosidades eles vão nos provocar, sim, mais potencialidades eles vão estar desenvolvendo. E eu entendo que um estudante cansado, assim, que tem muita tarefa, ele não tem muito tempo para promover essas fantasias, né? De conectar esses interesses com o conteúdo. E entendo que da mesma forma o professor também. Então, acho bastante importante por esse motivo. E que legal ver que mais do que os alunos, a própria família foi envolvida, né? Acho que é muito bacana mesmo. Pablo, parabéns pelo trabalho, obrigada por compartilhar essa iniciativa conosco. Sem dúvidas, colaboração é a palavra de ordem nesse momento e é sempre muito bom poder compartilhar esses projetos e essas iniciativas que as instituições estão desenvolvendo. E eu abro aqui para as suas considerações finais. Para mim, o mais importante, assim, como professor, é construir uma relação com esses estudantes, é conseguir perceber a individualidade de cada um, né? É difícil, às vezes, com 30, 40 estudantes na sala de aula, a gente conseguir ter esse espaço, esse momento com um período de 50 minutos, né? Conseguir desenvolver isso. E, às vezes, nas tarefas cotidianas, diárias, conseguir captar essas essências deles, assim, né? Eu posso dizer que eu não tenho nenhum estudante dos que eu dou aula hoje que não tenha uma criatividade, uma potencialidade enorme para desenvolver a partir de um conteúdo ou a partir de um conhecimento. Todos eles, todos que eu trabalho, eles têm uma potencialidade que está ali, que está mais tímida, né? Alguns estudantes que mais me revelou nesse momento, que mais revelou para mim como professor nesse momento, foi perceber os estudantes que são muito tímidos, e que os colegas diziam assim, professor, mostra o vídeo da fulana de tal, porque ficou muito legal. E aí ela com aquela carinha assim, tímida, né, introvertida, dizendo, não, mostra sim, então pode mostrar. E os colegas batendo palma, nossa, eu não sabia que tu sabia fazer isso, tu pode me ensinar, tu pode me dizer como é que faz também, tu já viu como é que faz tal coisa? E de ver a carinha dela num misto de timidez e de orgulho, né, isso para mim tá ganho, a vida tá ganha. Como professor, assim, de conseguir desenvolver essa habilidade, para mim, é o suficiente, assim, né? Tá ganho. Então, acho que que legal, Pablo. vai por aí. Muito obrigada. Trabalho, né? Bastante trabalho. São 150 vídeos, então editar e assistir esses vídeos todos é bastante trabalhoso, assim, mas é um trabalho gostoso, é um trabalho bacana, que a gente se dedica muito, né, como professor.
Uma última pergunta, Pablo. Esses vídeos, eles estão disponíveis na página da escola ou eles realmente só foram divulgados entre os alunos, para se alguém que tiver curiosidade e quiser conferir esses vídeos? A gente divulgou um compilado de vídeos dos estudantes do 6º ano, né? Tá na página da escola ali também, divulgou nas redes sociais. Alguns trechos, assim, das falas deles, né, das apresentações dos vídeos não tão completos, porque senão a gente ia ter 1 hora, ia ter um filme, né, para apresentar, mas na página da escola a gente tem alguns vídeos ali, fica disponível, é só acessar lá o site do Colégio Marista Ipanema, que vocês conseguem conferir um pouco dessas videoaulas, né. Eu aconselho, sugiro, porque são geniais, são espetaculares, assim, as videoaulas também, muitas ideias muito maravilhosas e surpreendentes, eu aconselho. Muito obrigada, Pablo. Fica a dica, então, para quem quiser conferir essa ideia, acessar, então, a página do Colégio Marista Ipanema. E se a sua instituição também tem um projeto bacana para compartilhar, entre em contato conosco através do e-mail e ajude a ampliar essa rede de colaboração. E lembrando, se você quer ficar por dentro dos principais conteúdos da educação, acesse o nosso portal e também se inscreva na TV Cinep no YouTube. Não esqueça de acionar as notificações. Até mais!